cabeça. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as atualidades. Você já parou para pensar no papel do BRICS no cenário mundial? Será que o Brasil atingiu seus objetivos? Como foi a presidência do Brasil? Vamos falar sobre isso hoje. Oi, gente, meu nome é Laura. Meu nome é Lorena. Meu nome é Isabelle. O meu é Emily. Hoje vamos falar sobre a presidência dos BRICS no Brasil e destacando suas prioridades, propósitos e ações realizadas e resultados alcançados. A presidência Eita. brasileira nos BRICS aconteceu em um momento de grandes transformações globais. O mundo enfrenta desafios como desigualdade social, crises climáticas, avanço acelerado da tecnologia e conflitos internacionais e mudança no equilíbrio da economia mundial. Tá. Mas o BRICS, ele é um grupo de cooperação internacional formado inicialmente por 5 países: o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Ele surgiu com o objetivo de fortalecer a cooperação econômica, política e social entre os países com mais território, mais população e também mais desenvolvimento. E daí agora ele se tornou um bloco estratégico. Os principais objetivos que ele foi criado, né, foi para promover o desenvolvimento econômico dos países membros e defender maior representatividade dos países emergentes e organizações internacionais. E recentemente, o grupo ele passou por uma expansão, incluindo novos países parceiros e ampliando sua influência global. Isso fortalece o chamado Sul Global, que é um conceito geopolítico socioeconômico que agrupa os países em desenvolvimento com a maior parte do Sul que tiveram um histórico de, tipo, criação, assim, em comum. E daí, hoje em dia, o BRICS representa uma parcela significativa da população mundial e o PIB global, se tornando um dos blocos mais influentes. Então, o Brasil buscou fortalecer um papel dos BRICS como uma alternativa à estrutura tradicionais da economia mundial, que historicamente foram dominadas em países mais ricos. Ao assumir a presidência, o Brasil propôs uma agenda focada em três grandes áreas. A primeira proposta foi com base na saúde global, com a proposta de que fortalecesse a cooperação na área da saúde entre os países membros, para poder fazer uma produção local de medicamentos e vacinas, para poder ter um intercâmbio científico e para reduzir as desigualdades do processo da saúde. Foi realizado tendo diálogos entre os países membros, teve um incentivo para poder fazer a produção dos medicamentos, troca de informações científicas, teve discussões rápidas, com respostas rápidas para as futuras pandemias, e com o objetivo de garantir mais autonomia para os países em desenvolvimento, para evitar essa dependência excessiva das nações mais ricas. O segundo foi o desenvolvimento sustentável, com a proposta de colocar uma prioridade para a agenda climática, para defender o crescimento econômico, para aliar a preservação ambiental e o combate das desigualdades sociais. E foi realizada com acordos voltados com a transição energética, o estímulo de investimentos com a energia limpa e o combate à pobreza como parte da agenda sustentável. A proposta buscou ter um desenvolvimento econômico com uma responsabilidade ambiental para defender que não há progresso verdadeiro sem sustentabilidade. A outra prioridade foi da inteligência artificial, que ele defendeu de que o uso responsável e ético da inteligência artificial com regulamentação e cooperação tecnológica entre os países membros. Foi realizada com uma criação também de debates com a governança digital, um incentivo para a cooperação científica em tecnologia e regulamentação ética da IA. Proposta para reduzir a desigualdade digital entre os países, para garantir o avanço tecnológico para beneficiar todos, e não só os países mais desenvolvidos. Nesse contexto, esses temas não foram escolhidos por acaso. Eles representam desafios globais e urgentes e também em áreas que o Brasil tem interesse e direito, tanto em termos sociais quanto econômicos. De acordo com as avaliações divulgadas após o período da presidência do Brasil, os resultados foram considerados positivos. Entre eles, um dos principais avanços deles foram o maior protagonismo do Brasil no cenário internacional,
Entre elas também está o avanço das discussões sobre a redução da desigualdade. Um outro exemplo também seria o fortalecimento da agenda climática dentro do grupo, sendo a COP30, que é conhecida como a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. A presidência do Brasil também reforçou o papel do BRICS como um espaço alternativo de diálogo internacional, especialmente nos países emergentes. Embora muitos projetos ainda estejam em andamento, a liderança brasileira foi vista como uma estratégia e alinhada com desafios globais atuais. Na nossa conclusão foi que o Brasil, a presença do Brasil no BRICS, ele demonstrou que o país busca protagonismo internacional baseado em cooperação, sustentabilidade e inovação. E, ao priorizar a saúde global, o desenvolvimento sustentável e a inteligência artificial, o Brasil ele apresentou propostas que dialogam diretamente com os principais desafios do século XXI. O BRICS continua se fortalecendo como um bloco relevante na política e na economia mundial, e o Brasil também teve um papel fundamental nesse processo. Oi, gente, obrigado por assistir. Deixa o like e acompanhe os próximos quadros. Amém, mano.